Boa tarde, sou o professor Esteban e estamos reunidos aqui. Hoje é uma quarta-feira, dia 12 de abril do ano gregoriano 2023. Estamos dando início a mais um evento, né? Desta vez diretamente relacionado com o grupo de pesquisa que eu tenho, né? Que eu e outros colegas me orientando, né? Que é a Crônica Brasileira, Dilemas, Paradoxos e Soluções de um Gênero Moderno. Vou ter que ir passando manualmente aqui, mas... o evento que estamos começando hoje é um ciclo de palestras, né, por uma teoria da crônica literária. Tem esse grupo de pesquisa e a gente estuda a crônica literária, e uma das coisas que a gente percebe é que não tem assim, uma teoria específica da crônica, né, literária. E, claro, tem teoria da literatura, a gente vai por aí, mas tem umas coisas, algumas particularidades da crônica enquanto gênero literário, né, que precisam ser, deveriam ser, está pedindo, né, para ser formuladas, né, e esquematizadas numa obra, né, que poderia ser como a proposta deste evento, né, que por uma teoria da crônica literária. Então a programação, rapidamente, você está vendo aí, a gente divulgou também, começa hoje, 12 de abril, com eu, professor Esteban, e vou falar um pouco do cronista, do narrador e do personagem ficcional. Depois de 15 dias, 2 semanas depois, dia 26 de abril, a professora Dariana Gadelha, também da UFAM, do curso de letras, né, português, né, ela botou, é isso, o homem, é uma pergunta, vai trabalhar a partir de uma crônica, creio eu que é do Fernando, né, uma crônica conhecida aí sobre Notícias de Jornal, né. No dia 10, 2 semanas depois, temos um convidado do Rio de Janeiro, o professor Marco Vinícius Nogueira Soares, que eu fiquei sabendo agora, eu conheço ele já há vários anos atrás, que a gente participava em eventos, né, de crônica, né, a gente participou algumas vezes, se encontrou, e agora fiquei sabendo que também é músico, né, é interessante isso. Se quem tiver curiosidade, na página de inscrições estão todos os palestrantes, tem um mini currículo dos palestrantes e tem também os links, né? No caso do meu, tem o link do YouTube que eu gravo algumas aulas, palestras. No caso do professor Marco Vinícius, eu fiz questão de colocar o link dele, ele tem um canal YouTube com música, né? Aí se tiver interesse pode visitar. Em 2 semanas depois, em 24 de maio, teremos o professor Odenildo Sena, professor aposentado da UFAM, hoje em dia mora em Portugal, e ele é cronista, né? Ele foi professor, né, por décadas na UFAM, mas na área de linguística, né? Não na área de literatura, mas ele escreve, né? Ele escreve bem, tem um livro, né, Engenharia do Texto, e ele escreve crônica há bastantes anos, tem alguns livros de crônica. Durante a pandemia, em 2021, escreveu mais um livro de crônicas, e aí tem uma parte aí que ele fala da sua infância, há 60 anos atrás, e aí eu convidei ele, eu desafiei ele a falar, né? E aí ele me disse, olha, eu não sou teórico, eu sou prático, eu escrevo. Então ele vai falar, não, mas tá bom. Eu pedi para ver se ele podia, pegar assim, falar das suas crônicas, claro que são interessantes, que pode ser a questão da memória, por exemplo, né? Essa memória de infância, né? Então o Odenildo Sena vai falar de o cronista como um maestro de miudices. Esse detalhe, né, que ele gosta de falar disso, de miudices. 2 semanas seguintes, já no mês de junho, teremos a professora Francisca de Lourdes,
que é professor de letras, fez pós-doc com o professor José Aldemir de Oliveira, né, na UFAM, uns anos atrás, e ela vai falar, vai falar de José o Flauer da Amazônia. Eu errei aqui na hora de cortar o nome, né, que o nome dele é Francisca de Lourdes Souza Louro, e o título da palestra dela é José, acredito eu que vai falar das crônicas do José Aldemir, o Flauer da Amazônia. Né? Mais 2 semanas, aí teremos a sexta e a última palestra, que vai ser a cargo da professora Rita, né? Rita Barbosa Oliveira, que até esse ano, início desse ano, que ela conseguiu a aposentadoria, né? Então agora é professora aposentada da UFAM, foi minha colega nas letras, e ela vai falar de Inquisições de um cronista, de Luiz Ruas, né, em sua Linha d'Água, o nome da obra dele, né, Linha d'Água. Quem é da Amazônia deve conhecer Luiz Ruas, quem é da UFAM deve conhecer, porque tem um hall, né, que perto da Faculdade de Letras, que leva o nome dele, né, Luiz Ruas. Então são esses os 6, né, os 6 palestrantes. E eu tenho um vídeo que eu compartilhei com vocês, onde eu tento dar uma definição, né? A teoria trabalha com definições, trabalha com conceitos, né? E assim como existe, em geral, a teoria da literatura, existe também livros, a teoria do conto fantástico, né? Por exemplo, Todorov, ou do conto russo, né? Também já faz tempo, né? No início do século XX. E aí, pensando nisso, né, que eu quero fazer um pequeno texto, né, um livro menor em termos de proporções, né, tentando definir o que é crônica, no caso, crônica literária, ou crônica literária porque está dentro da literatura, e eu e muitas pessoas, mas não todos, né? Depende, cada um tem a sua concepção de literatura, né? Na minha concepção, já de outras pessoas também, não sou o único, né? A literatura tem várias características, uma delas, e uma das principais, é a ficção, em um texto ficcional. Então aí você coloca, por exemplo, se uma crônica jornalística não seria uma crônica literária, porque não trabalha com ficção, né? Mas a gente vê a crônica que eu estudo, que chamamos de crônicas urbanas, né? Aí a gente vê, sim, a presença da ficção, né? Ficção, como sabe, é uma criação, né? E tem o objetivo de criar algo novo, né? Dentro do que a gente entende por arte, assim como o artista plástico pinta, né? O escultor também faz as suas em 3 dimensões, né? Suas obras, e o músico compõe suas músicas, sinfonias, por dentro da música, né? Aqui também a crônica, né? Trabalharia a crônica literária, né? A crônica urbana trabalharia criando, né? Uma narrativa, digamos assim, porque a crônica é um texto narrativo. Então, a crônica é um texto, uma narrativa que teria falando sobre a urbe, né? Sobre a cidade, que no sentido de cidade bem o mais completo possível, né? A cidade enquanto manifestação social, enquanto das pessoas, de cada pessoa, do indivíduo que mora ou que passa pela cidade, e também da parte arquitetônica, urbanística, né?
E por isso que José Aldemir, que é um dos cronistas que eu estudo, ultimamente estando em Manaus, né? Eu estudo mais o José Aldemir, porque é do local. Uma vantagem que ele tem é que foi, né, um geógrafo e trabalhava com geografia urbana, né? Mas quando trabalha com as crônicas, quando vai para as crônicas, ele esse livro, esse aqui, o outro são 2 livros de crônica que ele tem. Ele tem, não deixa de ter esse conhecimento, esse olhar, né, de um geógrafo, mas escreve um texto que já é literatura, né? Que é uma obra de arte, né? Que trabalha com ficção, como eu digo. Né? Então, a gente tenta, a ideia que temos é de tentar ir estudar, a partir da leitura das crônicas do José Aldemir, claro que pode ser outra, mas a gente precisa deixar os livros aqui de crônica, que tem 100 melhores crônicas brasileiras, né? Que é um livro um tempo já que saiu, e claro, mas as 100 melhores depende de quem escolhe ser melhor e depende também do direito de autorais também. Então, se você publica por uma editora, não pode publicar certos autores que já têm contrato com outra editora, né? Então, isso aí também é literatura, mas também tem um crivo comercial muito grande ali, né? Então, esses 100 melhores 100 crônicas dentro das melhores, a gente poderia chamar. Bom, tem livro do Rubem Braga, Fernando Veríssimo, o que não falta, né? Aldir Blanc, né? O Drummond, a Clarice Lispector, né? Para não esquecer, também temos mulheres cronistas, né? Temos muitos cronistas, então, claro, podemos escolher, né? Eu escolhi por uma questão circunstancial de estar em Manaus, um cronista da Amazônia. E eu tenho estudado também outros, né? Por exemplo, agora, não é a primeira vez que eu chamo o Zé Sena para falar sobre crônica, né? E tenho estudado também outros cronistas da região. Né? Mas a ideia, assim como tem o livro do conto russo, né? Aqui vai ser tentar fazer essa teoria da crônica a partir, né? Então, lendo as crônicas do José Aldemir, ver as características e a gente sistematizar isso. Né? E assim que se trabalha, né? Você pode ver que, por exemplo, em teoria, né, que a poética de Aristóteles seria o primeiro livro, né, de teoria da literatura. O que ele fez foi, a partir das obras que já existiam, e não eram obras assim, contemporâneas dele, né? Por exemplo, a tragédia, né, que fala mais sobre tragédia, a tragédia tinha sido representada 100 anos antes. Né? Ele conheceu, talvez tenha assistido a algumas apresentações, mas existia uma biblioteca em Atenas, né, na época, onde tinha todos os textos escritos dessa tragédia, assim como das comédias, que Aristóteles também fala das comédias. E aí, que ele fez foi lá, estudou essas obras e apresentou o que seria para ele assim, por exemplo, um termo de tragédia, uma tragédia exemplar, né? Deixar claro, apesar que quero falar do narrador, queria chamar mais a atenção do narrador aqui na crônica, né? Só lembrando vocês que a crônica, essa crônica literária, essa crônica urbana que a gente trabalha, que o José Aldemir escreveu, né? São textos narrativos, né? Um texto narrativo. De lembrar, ou se não lembrarem, eu lembro, que é um texto narrativo. É um tipo de texto que esboça as ações de personagem
num determinado tempo e espaço. E aí a gente começa a ver, sim, é um texto narrativo, mas as crônicas, o tempo da crônica é sempre o tempo presente, ou se coloca como presente. O mesmo quando, por exemplo, é memória, né? É uma memória específica de um tempo específico. Ou então é o cronista, né? Lembrando, né, essa lembrança está no presente, né? A gente lembra hoje, né? Aquela expressão, lembra como se fosse hoje. Claro, porque você está lembrando hoje, né? Às vezes fala, lembra como se fosse ontem. Não, lembra como se fosse hoje, porque estou lembrando hoje. Então a lembrança é do momento atual, né? Agora, eu lembro de um fato, né, de um acontecimento passado. Eu posso lembrar da minha infância, né? Mas esse ato de lembrar está no presente do autor. Tá? Então, na crônica, essa questão do presente, do aqui, é muito forte, você pode perceber. E, por outro lado, a questão do espaço, bom, na crônica urbana é a cidade. Né? Isso não impede que um cronista fala também de lugares que não são exatamente a cidade. Né? O José Aldemir, por exemplo, fala sobre o barco, né? Uma vez se fala sobre interior, uma viagem para o interior, né? Mas em geral hoje esse espaço é o espaço da cidade, da urbe. Eu prefiro chamar da urbe para chamar a atenção que é o urbano, né? E o urbano faz parte tudo, né? A pessoa, as praças, né? Os prédios, as ruas, né? Principalmente as ruas. A crônica nasce muito com essa com o andarilho, né? E anda pelas ruas, né? O José Aldemir tem várias crônicas que ele anda, principalmente pelo centro da cidade, escreve. O centro da cidade fala do centro da cidade, e aqui o que mudou, né? Então, tempo, hoje, o espaço, a cidade. A questão do personagem, dos personagens, são ações de personagem. Na crônica, às vezes, a ação do personagem pode ser do narrador. Entendeu? O narrador como personagem, né? Enquanto personagem ficcional, porque é literatura. Tá? Então, o personagem pode... quem está narrando pode lembrar alguma coisa, né? Mas aí lembra, não fala, pode lembrar, por exemplo, de uma chuva, a enchente na Amazônia, né? Uma enchente, um ano que tem uma enchente, aí fala da enchente. Então, qual é o personagem? Não é o narrador está narrando ali, é um personagem assim, mas não, digamos assim, não é o protagonista, não é quem faz a ação, né? Não é o sujeito da ação. Ele é o sujeito da ação do narrar, mas não da ação do que está acontecendo. Então, se vou narrar, está narrando, por exemplo, uma enchente, né, do Rio Amazonas, está falando do rio. Ou, em geral, que fala da cidade, né, a cidade como tem mudado, o centro da cidade. Né? Não há um personagem pessoa, uma pessoa personagem. Né? Essa é uma, por exemplo, das características da crônica urbana, né? Em que pode sim ter uma pessoa, né? Como pode ser a cidade mesmo, pode ser uma rua, falar sobre a rua, né? Machado de Assis, que fala da rua do Rio de Janeiro. Eu sempre fui apaixonado pelo centro da cidade, né? E no Rio de Janeiro, que morei muitos anos lá. Aí trabalhei também no centro da cidade, aí é um prazer andar pela rua, né, lá do centro do Rio, e até hoje, né, eu passo, isso aqui é a antiga Rua Larga, porque no século XIX se chamava Rua Larga, hoje em dia mudou de nome. E tem outra que continua o mesmo nome, aquela ruazinha pequena, que hoje em dia dificilmente passa carro, só para entregar uma mercadoria, né, tem essa rua pequena, no centro do Rio, que sempre está nas descrições das crônicas e também da obra, né?
de Machado de Assis e de outros escritores também dessa época. Né? E aí a gente anda pelas ruas e lembra lembra uma determinada obra, né? E das descrições, como tem prédios que ainda são, sabe, tem lá 100 anos, né? E aí a gente fica imaginando, olha só, esse prédio aqui, o Machado de Assis também olhou, viu? Tem mais de um que fala, claro que fala, por exemplo, da livraria que ele frequentava, né? A livraria existe mais, mas talvez, não sei, agora ele dá a direção onde que é a livraria, mas talvez o prédio ainda exista, né? Tem vários prédios antigos no centro. A livraria não, mas o prédio talvez exista. Bom, geralmente a crônica é escrito, o narrativo, né? Um texto narrativo escrito em prosa, e nele são narrados alguns fatos e acontecimentos. E isso aí que a gente entra, né, na crônica, que há muitas crônicas são de algum fato. Tem quando em Manaus tem um acidente feio, acidente de trânsito, né, que morreram várias pessoas, né? Então tem os cronistas, mais de um cronista falou sobre isso. Não é uma notícia, é um fato. Tá? Quer dizer, não claro, é uma notícia também, mas não se trata de narrar a notícia, de dar a notícia, e sim de pensar a notícia. Né? Então, são fatos, são acontecimentos. Né? Eu falava, pode ser uma enchente do rio, né? Pode ser sobre o que acontece na rua, o que acontece numa feira, né? Uma feira pública, né? Então, nas crônicas, isso está muito presente. Por isso que, às vezes, não tem um personagem, um protagonista, né? O protagonista é um personagem principal, né? E o protagonista, nem um personagem secundário, é a cidade, é a rua, né? É um fato que aconteceu, né? Aconteceu. E às vezes não se narra nenhum nome, né? Porque não interessa o nome, é um fato que tem acontecido isso. Isso que aconteceu com uma pessoa pode acontecer com todos nós, né? Então são fatos, né? Acontecimentos que são narrados, né? E geralmente em prosa, sim, as crônicas são em prosa. Mas, por exemplo, em Manaus a gente tem exemplo, né? De cronistas poetas, né? E aí, apesar de escrever em prosa, são poemas, são verdadeiros poemas, né? Que Tenório Teles, né? Quem conhece, né? Quem conhece sabe que ele é poeta, mas as crônicas dele também são poesia, né? Então, por mais que esteja escrito em prosa, de fato tem poesia também em prosa. A poesia não é exclusivamente em verso, né? Então, mas a crônica pode ser, um poeta pode escrever uma crônica em forma em verso, né? Mas que mais a gente encontra, então, né? O mais recorrente é a obra em prosa, tá? Aí dá exemplo que tem de texto narrativo, né? A gente está preocupado aqui na crônica, que está um exemplo, mas o conto, né? Que também tem algumas semelhanças com a crônica, né? Tem as fábulas, aí já tem as novelas, os romances, aí já vai criando. A crônica são textos curtos, né? O conto tem agora esses contos, microcontos, né? Contos de uma linha, que são interessantes, tem uns, mas muito pouco a vezes, né? Mas tem esses contos de uma linha, mas também tem uns contos que a gente se pergunta, esse conto de 100 páginas já é uma porque não é a extensão mais ou menos, né? A gente não pode definir, né, se conto, se novela pela extensão. Sim, tem tem conto, falo, numa linha, né? Mas tem de dezenas de páginas também. Enquanto a gente não vai encontrar uma novela um romance de uma linha, né? Isso a gente não encontra, né? Então a crônica, assim, é mais curta e
assim como o conto também, e às vezes o conto é até mais curto que a crônica, né? Uma crônica de uma linha é estranho, né? Talvez invente uma crônica de uma linha, né? Que em breve, mas por enquanto eu não conheço, né? Mas uma página já está bom, duas, né? Tem o Velho Senado, né? Crônica do Machado, que é extensa, né? É extensa, aí também é recomendável, né? Que a gente o Velho Senado. A Hora do Machado de Assis está toda em internet, né? A gente tem também o livro, mas está disponível na internet. Né? Então tem umas crônicas que se estendem um pouquinho mais, né? Mas também não muito, né? Em termos de estrutura, né, de um texto narrativo, tem uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho, né? A crônica, a gente percebe que, como é curta, né, tem que já vai dar, já vai, desde a primeira linha, né, já está no assunto, né? Essa apresentação já é o desenvolvimento, né? Já é o que está sendo narrado lá. Não tem muita uma apresentação só como uma apresentação que a gente pode separar, né? Não, já faz parte, né? E o conto, né? Tem aquela dica, acho que é do Chekhov, né? Que falava: você escreve o conto, tira o início e o final e aí fica um conto perfeito. Essa ideia de Clarice Lispector, né, que tem isso, né, quando o aluno chega, né, quando a gente chega no meio de uma palestra, no meio de uma aula, né, a aula já começou, a palestra já começou, e a gente chega, pra gente começa naquela hora que estamos entrando na sala, né, mas já a aula, a palestra já começou, né, então a gente chega em meio res, né, que se fala, né, a expressão latina, que já estamos no meio da história, né? Então, Chekhov, por exemplo, às vezes tem contos dele que são assim, e o final que tem conto, como a moça do cachorrinho, você entende? Depende da tradução, né? Ou a mulher do cachorrinho, né? Que o conto termina quando vai começar, né? Bom, agora que vai começar o romance em si, né? Decidir ficar, sim, vamos ficar juntos. E é aí que acaba o conto, né? A crônica também pode ter umas características assim, pode acabar sem ter acabado, né? Pode acabar e deixar para que o leitor, né, ele pense no final, no que vai ser, como é que pode ser, ou até porque se está falando de um fato, um acontecimento conhecido, então o leitor já sabe, porque uma dos motivos, né, porque a gente lê uma crônica quando se refere, por exemplo, a um fato, né, que todo mundo já conhece, é porque a gente está interessado também, porque o cronista tem umas características na sua narrativa que são dele, né? Então, quando a gente estuda as crônicas dos autores, lê várias crônicas dele, a gente sabe que tem uma maneira dele narrar, né? E como tem também, assim, tem a parte, às vezes, humorística, mas não tão revelada assim, né? Às vezes um pouco velada, às vezes também tem ironia, né? Então tem característica do narrador. Então, às vezes o leitor das crônicas lê porque está interessado em ver de que maneira o narrador, né, que a gente chama de cronista aqui no caso, né, se vai nos apresentar esse fato, se for um fato, né? Então, bom, outras coisas que estou falando, aqui estou partindo do texto narrativo, né? Mas estou especificando a parte mais da crônica, né? Então, direcionado no caso
crônicas urbanas, né? É direcionado a um público urbano específico, né? O morador de uma determinada cidade, né? Assim como, por exemplo, um poema de amor é direcionado, vamos supor, a Lope de Vega, que escreve um soneto, né, de amor, ele que escreveu para tantas mulheres, né? Ele está escrevendo esse poema para uma mulher específica, né? Só que quando esse poder criador artístico, a gente consegue ler, né, e captar essa experiência, né, estética, podemos falar. Em literatura eu não gosto muito de falar de estética, mas essa experiência poética, né, que está ali em determinado soneto, né? O Lope de Vega escreveu soneto em 1600, né, no século XVII, né? E a gente no século XXI, né, 4 séculos depois, lê e consegue perceber claramente essa força poética do soneto de amor de Lope de Vega, por exemplo, né? Mas o que quero destacar aqui é que então, nesse caso do poema, há supostamente um direcionamento, tem um público, no caso uma mulher específica que ele está escrevendo, mas o poema é para todos, né? Todos podemos ler, todos podemos perceber, né, o valor poético desse soneto de Lope de Vega, né? Na crônica também haveria um público específico, que seria esse público urbano da cidade. Por isso que é comum o cronista falar da sua cidade, ou falar da cidade que está vivendo, né? No Rio de Janeiro, João do Rio, né? Não necessariamente todos os cronistas de um século atrás no Rio de Janeiro, que foi o auge, né, da crônica, né? Não necessariamente eram cariocas, né? Mas era a capital, né? A capital do país. Moravam lá, né? Então eles falavam do dia a dia da grande cidade, né? E para um público de lá, né? Às vezes tem o Machado, né, que fala do encontro, porque ontem teve escrevi, acho que todo dia, o enterro, aí fala o enterro do fulano lá, um conhecido da época, todo mundo sabe, já sabia que ele tinha morrido, não está dando notícia, ele vai falar algumas peculiaridades que aconteceram no enterro, né, daquele personagem. Então a pessoa já sabe, né? Mas está falando com a pessoa que já conhece, né? Porque fiquei estranho. Uma vez eu fui para o Pará e fui trabalhar com crônicas e eu percebi essa dificuldade, porque a crônica falando do Rio, peguei cronista do Rio, cronista de Manaus, né? E ele não faltava alguma coisa, né? De conhecer com detalhes do que está se falando faz parte, né? Para compreender a crônica. E aí esse foi o primeiro dia, era um mini curso, né? Um curso de culturalização, que vamos chamar agora. E aí fui para o hotel, fiquei lá pesquisando, e tinha, claro, o Milton Atum, né, que gosta muito de Belém, né? E aí achei uma crônica dele que fala sobre Belém, e aí fala ele visitando Belém e fala, claro, de uma forma, uma crônica, né, literária, uma crônica inventada a partir de uma experiência que ele foi lá, ficou alguns dias, né? Mas ele conta a crônica como se tudo tivesse acontecido num dia só, né? Desde que amanhece até vir a noite, né? Ele vira a noite lá perto na beira do rio, vê o sol nascer, né? E ele narra tudo. Claro, a gente óbvio que ninguém consegue fazer tudo que ele narra nessa crônica em 24 horas, né? Mas ele, cara, a partir de vivência que ele teve, e com lugares e com específicos, não fui a comer em tal lugar, e as pessoas que são de Belém sabem que esse restaurante tem essa particularidade. Então, aí
foi interessante isso, porque quando eu levei o segundo dia desse curso, essa crônica do Milton Atum, quem falava de Belém, e eles conheciam Belém, conheciam lá o Ver-o-Pés, fala também de lugares que são conhecidos lá, né? Aí a cara dos alunos foi outra, né? A compreensão é outra, né? E porque em literatura a gente vê, por exemplo, um romance, né? Não tem um público tão específico, né? Escreve um romance, eu quero escrever um romance, então eu escrevo um romance, né? Não está escrevendo um romance para um público específico, a não ser que seja uma encomenda. Hoje em dia tem isso, né? São romances mais comerciais, né? Que a própria editora contrata o escritor que tem que escrever uma crônica sobre tal assunto e tem um prazo, já é o comercial, né? Mas, no geral, enquanto arte, né, e a liberdade do artista, um romance conta o romance, o conto também, né? Então, aí, por exemplo, poderíamos ver uma diferença entre o conto e a crônica. O conto não tem um público específico, a crônica sim, né? Mesmo que esse público específico seja anônimo, né? O autor não conhece o nome, não conhece um por um, mas sabe que são vizinhos dele, né? Que são pessoas que estão ali na cidade. Enquanto que o conto não. O conto também pode fazer um conto que se passa na cidade com o fato que aconteceram, né? Mas não tem um público específico. São essas, né, características que a gente tem que destacar, né? Por exemplo, a música, né? Para dar um exemplo de outra manifestação artística, a música tem um público, né? E tem que ser representada, né? Então, Mozart escreve uma sinfonia, ele escreve, mas tem que ser representada, tem que ser executada, né? Por uma orquestra, um diretor, né? E vários músicos, vários instrumentos, né? Porque só o papel não tem muita graça, né? Então faz parte da particularidade de uma música ela ser executada, né? O teatro tem isso, né? Então, o teatro, a gente pode escrever uma obra de teatro, né? O Cervantes escreveu, né, as novelas nunca, como se chama, que são obras de teatro nunca antes representadas, né? Os entremeses, nunca antes representados, está no título, tem que ser representado, né? Mas aí, no caso do teatro, a gente pode estudar, né, o texto, e eu faço isso, né? Mas o texto dramático pede uma representação, e quando você leva ao palco é outra coisa, né? E aí você vê que são interpretações, né? Assim, quando a gente lê uma obra literária, interpreta de uma maneira, depois nós mesmos interpretamos de outra maneira, depois em outro tempo, em outra leitura, né? O teatro também, uma obra de teatro é representada de uma maneira e, né, é interpretada de uma maneira, e por outro grupo de teatro vai ser interpretada com umas coisas específicas. Mas o teatro pede, né, essa interpretação. O que trabalha com tradução, se a gente vai traduzir uma peça de teatro, tem que ser representada para ver se funcionou. Não basta só traduzir o texto. O texto pode ficar, em termos de tradução, aceitável, mas isso não garante que, na hora de fazer a representação dessa obra de teatro traduzida, vai funcionar, né? Também não, né? Então, quem trabalha com tradução de teatro tem que fazer também essa representação, né? Você não diz que uma tradução de uma peça de teatro está finalizada enquanto não tiver uma representação, e aí você vai ver se realmente está finalizada, senão tem que fazer alguns ajustes, né?
Bom, isso para falar, a crônica tem, né, essa particularidade de um público específico que conto, por exemplo, não tem. Né? Aborda fatos nossos do dia a dia, da urbe, né, da grande metrópole. Né? Você não conta cronista no interior, né, no vilarejo. A crônica nasce na cidade, na grande cidade, né? E até agora está muito mais frequente, né? Está na grande cidade. É uma manifestação artística que é da cidade, com a cidade, para a cidade, né? Tudo isso. E de preferência para a grande metrópole. Né? Outra, que pode ser narrada de forma leve, e aí temos que tomar cuidado com esse leve, no sentido que não é um ensaio, por exemplo. Geralmente o ensaio não é, você não passa para a criança um ensaio, né? O ensaio é uma pessoa já tem mais uma erudição, né? A crônica não, em princípio qualquer cidadão, né, dessa cidade pode ler a crônica e vai entender, né? Mesmo que não saiba ler, se alguém ler para ele vai entender, porque tem uma forma de narrar leve, que lembra uma conversa, né? Em alguns casos divertidas, né? Em vários casos, né, costuma ter o humor tá aí presente. O nascimento da crônica moderna, que, né, está ligado ao jornal, né, a primeira crônica na França, em Paris, em 1799, né, essa que é a crônica moderna, essa que é a crônica urbana, né, e que está e que aos poucos vai se tornando literária, né? Existem outras crônicas, as crônicas do descobrimento, as crônicas, na Bíblia tem crônica, livro de crônica, né? Cuidado, né? O banco, se eu quero dinheiro, vou ao banco, instituição financeira, não vou sentar no banco da praça, que lá dificilmente vão contar dinheiro. Então, a palavra, cuidado, né? Então, a palavra pode ter vários sentidos, né? Então, temos que ter esse cuidado, né? Então, crônica, né? Que é por isso que eu chamo de crônica literária, e por isso que eu falo que entendo a literatura que tem ficção, né? Então, professor, tem a crônica tem crônica deportiva, por exemplo. Ele vai falar, se tem um jogo de futebol, vai falar do futebol. Se tem uma corrida, né, pedestre, né, aí vai falar da corrida. E normalmente não tem intenção de inventar enquanto ficção. Pode querer te enganar. Se eu vou falar da festa do boi, eu sou garantido, né, vou puxar para o garantido. Mas se o cronista é caprichoso, vai falar vai puxar para o caprichoso. Né? Tem essas particularidades, né? Bom, mas hoje em dia, né, já a partir do século XIX, já a segunda metade do século XIX, que quando a crônica já chega ao Brasil, né, grande representante Machado da Assis, né. Em Portugal temos essa de Queiroz, né, um grande cronista, escreveu muito, né, temos as crônicas dele também, muitas. Já tem essa característica crônica urbana, né? E que claro, para um Machado, para um esse de Queiroz, não é muito pedir que sua crônica seja ficcional, né? Eles trabalham com ficção, né? Assim como o Milton Atum, né? No caso da Amazônia, né? O Milton Atum trabalha com ficção, então ele faz umas crônicas, quando fala, né, a lembrança, né, que eu falo lembranças inventadas, uma memória inventada, né, ele a partir de uma lembrança ele inventa ali, né, o Milton Atum. Bom, o escritor trabalha, já está acostumado com isso, então as crônicas também vai entrar essa crônica, vai ser uma obra literária também, né.
Há quem diga que um grande poeta tem a lista do supermercado pois é um poema, né? Começou, hoje em dia não, nem tanto, mas começou no século XIX, né, e XX, era um meio de comunicação diário, de massa, né, um jornal, né, começa aí, no Chile, que eu trabalhei por algum tempo com Joaquim Edward, né, ele escrevia em vários jornais, ele escrevia todo dia, e às vezes mais de uma crônica por dia, né, que a gente tem, foram publicadas, né, agora, aos poucos, né? Foi um grande cronista chileno, né, do século XX. E aí, vem com a data, aí a gente vê, ele escrevia muito, para vários jornais, né? Então, ele escrevia com muita frequência. Hoje em dia, escreve uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, né? Não tem tanto esse diário, né? Muda os tempos também, né? Também mudou o suporte, não é? Já o jornal está quase desaparecendo, né? Então, pela internet não, tem que era uma das características da crônica ser diária, né? E depois você podia jogar fora, né? Porque aí agora interessa a crônica do dia seguinte, de cada dia, né? Não me interessa a crônica de ontem, assim como não me interessava a notícia de ontem, né? Porque o cronista falava sobre o dia, né? Lembra que eu falei que fala do dia, de hoje, do presente, né? Então, se hoje e ontem não me interessa, eu quero ler a crônica de hoje mesmo, né? Hoje, quarta-feira, dia 12. Né? Com a internet mudam as coisas, né? Tem mais... fica mais, né? Se eu coloco, né? A gente tem um canal, a Glaia Literária, em que grava crônicas, né? Tá no ponto, né? A maioria crônica, e a crônica fica ali, né? Fica ali. Aí começamos isso em 2020, as crônicas dele em 2020 tá ali, e aqui estamos gravando agora, vai continuar, vai ficar ali por mais tempo. Então isso também dá uma folga, digamos assim, porque o cronista não precisa escrever todo dia, né? Então, até porque ele faz outras coisas. Então, com o tempo muda, né? Com o meio, né? Se nasce no jornal, agora com a internet, né? Ou no livro, se for no livro, então, né? Se eu queria ter um livro, né? Um livro de crônica, ou essa as 100 melhores crônicas brasileiras, já está em livro, né? Não vai durar um dia, né? Aí até falo assim, o jornal transmite a notícia, o cronista compartilha seu ponto de vista com seu leitor, né? Então, é interessante isso, o cronista compartilha seu ponto de vista. Lembra que eu falei de que o leitor, quando vai ler uma crônica, não quer a notícia já conhece, quer saber como vai ser narrada, como, né? Essa particularidade da narrativa do autor. Mas também outros pontos que procura o fiel leitor, né, do ponto de vista, está interessado no ponto de vista desse autor, né, que a gente chama cronista, né? No caso do José Aldemir, que era geógrafo, né? Então ele tem um ponto de vista sempre olhando a cidade urbana, né? O Tenório Teles, que é poeta, né, também tem umas características, o ponto parece que mais sensível, né? O Tenório pega uns detalhes assim que é típico do poeta, né? Dos sentidos, assim que os detalhes que são o ponto de vista, a maneira de enxergar até a vida, né? Não só a cidade em si, a vida também, né? Então, o cronista compartilha isso, né? Compartilha uma notícia, mas a partir do seu ponto de vista e com as características da sua narrativa, né? Se no século XIX a crônica nasce no jornal, depois tem o rádio, aí em Manaus, né? Tinha as crônicas, né, do meio-dia, né? Do Josué.
E pelo rádio. Depois aparecem as revistas quinzenais, aí aparece crônica na revista. Né? Depois a televisão, já tem um erro aqui na escrita, na televisão, e aí aparece crônica também na televisão. E agora no século XXI, né, que a internet, né? Aí está a rede mundial. Né? A internet está aí. O que a internet permite, o rádio, a televisão, né, às vezes permitia, mas a internet, sem dúvida, né, que tem o outro lado, né, porque não é só antes o meio de comunicação comunicavam para um público, mas o público, para se manifestar, era difícil. Na internet, o público se manifesta mais do que, acho que existe mais manifestações do público que notícia, que às vezes é falsa notícia, que crônica, né? Então, o cronista pode publicar seu texto, sua narrativa, e o leitor vai lá e deixa os comentários. Né? A gente tem, a grade literária está lá. Quem lê ou ouve, né? que a gente às vezes publica também o texto, né? Na descrição da vida tem um texto e a gente lê e com imagem, né? Sobre o que a crônica está falando, e o internauta, né, pode deixar seus comentários, né, aí também. Né? Então tem isso, e é mais fácil chegar então ao autor, se o autor tiver vivo. Claro. Então, qual seria o objetivo, né, de chamar a atenção do leitor dos fatos cotidianos, pode ser, mas também lembrando isso, de sua maneira de narrar e do seu ponto de vista. Sem dúvida, provocar uma reflexão crítica no leitor. Isso é crítica hoje, o Salemí tem isso, muitos cronistas têm isso, né? Incitam o leitor a ter, né, enxergar esse fato que está sendo narrado de uma forma crítica, né? Então, foi notícia. Agora, o que interessa é ter uma percepção crítica, né, desse acontecimento. Aí, pode ser sobre grande notícia, ou geralmente sobre fatos que passam, às vezes, desapercebidos, mas esse amigo desses que fala, vai nos falar o Denis Bocena, né, são esses fatos que passam desapercebidos, coisas pequenas que a gente não percebe, e o olhar atento do cronista passa aí. E, bom, eu para finalizar, tem outras coisas, tipo de crônica, né? Mas, antes de muito obrigado, para finalizar, eu queria chamar a atenção a essa questão do autor, né? O autor de uma crônica, né? Que seria assim, o autor do poema, o poeta, né? O autor da crônica é o cronista, tá? Então, assim como a palavra crônica tem vários sentidos, aqui a gente trabalha a crônica como crônica literária, né? Crônica urbana enquanto manifestação literária, tá? O autor da crônica a gente chama de cronista. Então, José Aldemir é um cronista. Tá? Então, se a gente vai no dicionário, o que é cronista? Cronista é o autor da crônica. Assim, o que é o poeta? Poeta é o autor de um poema. Né? E, só que também na crônica a gente tem o autor, que a gente chama de cronista, e tem o narrador. Né? Não é um texto narrativo, então tem um narrador. E esse narrador, né, a gente também chama de cronista. Porém, esse narrador chamado de cronista por ser um narrador, é um personagem ficcional. Se tem uma crônica literária que a gente está trabalhando e entendemos a literatura como uma ficção, todo personagem, quando entra na obra literária, é ficcional. Eu posso escrever por exemplo, um romance histórico, né? E aparecem personagens que existiram, sim, mas se estão dentro do meu romance histórico,
esse personagem, por mais que tenha o nome de um presidente, de uma pessoa famosa, né? De um general, que ganhou uma grande batalha, né? Se está dentro de uma obra literária, se está dentro de uma novela histórica, de um romance histórico, é ficcional. Tá? Então, por exemplo, na literatura, aqui no Brasil também, como eu trabalho mais com literatura espanhola, né, tem mais na cabeça autores espanhóis, né? Que tem o Unamuno, Miguel de Unamuno, né? Que tem uma obra dele que o personagem fala com o autor, né? E aí é Unamuno, né? Ele chama Miguel, né? Dom Miguel. Tá? Só que aí, dentro da obra, não é a pessoa, não é o autor, é um personagem, é ficcional. O que está falando ali, tem um diálogo ali, esse diálogo é ficcional. Uma pessoa, por mais que seja autor de uma obra literária, nunca vai poder conversar com um personagem de uma obra literária, né? E se ele está conversando dentro da obra, porque quem está ali conversando é outro personagem, por mais que tenha o mesmo nome do autor. Tá? Então, na crônica, né, a gente tem o autor, que a gente chama de cronista, e temos o narrador, que a gente chama de cronista. Tá? Mas o autor cronista é uma pessoa, é carne e osso, tem os direitos autorais. Com ele a gente consegue conversar. Agora, com o cronista, personagem que está narrando a crônica, a gente não pode conversar. A gente vai conversar com o autor. Com o cronista enquanto autor. Não com o cronista enquanto personagem, narrador de uma crônica. Isso é ficção. Mas que... Aqui, tomado como base, José Aldemir, né? Tem crônica aqui, é ele que está falando, ele não diz que é ele, mas ele está falando de um rapaz que chega a mano. Sim, mas isso é ficcional, né? A partir da sua experiência, né? Na literatura, né, o autor sempre parte, né, seu ponto de partida são as suas vivências. Então, vai falar de um mundo muito parecido com o nosso. E mesmo se for falar de animais, né, a fábula, né, às vezes esses animais falam como se fossem pessoas, né? E mesmo que for a cidade, fala da própria cidade. Então, você passa o romance que se passa no Rio de Janeiro, tá? Você passa no Rio Papu, você passa em Manaus. Mas é ficcional, não está ali. Os autores não passaram por ali, pela rua. Quem conhece a rua somos nós, né? Lá tudo é ficcional. E tem outros autores, né, que inventam, né? Num lugar da Mancha, né, que em espanhol, num lugar de La Mancha, cujo nome eu não quero acordar-me. Que lugar de La Mancha é esse? Não é um lugar, isso é inventado. Macondo, onde fica Macondo, de 100 anos de solidão? Não fica em lugar nenhum, fica uma invenção, né? Então, o cronista, autor, inventa esse personagem que é o narrador e que vai falar da cidade, mas essa narrativa sobre a cidade ele também pode inventar, né? Pode inventar, apesar de que pode falar sobre um acontecimento, ali pode inventar também, não é? Não vamos querer tomar como referência o que está escrito numa crônica, não, porque o cronista disse isso, não, está dentro da crônica, não é referência. Pode ser, né? Porque o cronista se preocupa com isso, né? Com a maneira de narrar, né? Com essa característica que eu falei. Mas a questão da ficção está ali presente. Bom, passamos de 1 hora, então eu agradeço a paciência de vocês. Aqui está muito obrigado e esperamos na próxima semana. Daqui